Bem, pessoal, então vamos continuar mais uma aula aqui do nosso curso 2 do Excel. Eu vou falar agora um pouquinho com vocês sobre o teste de Tukey. É um teste bem interessante e é um teste que complementa a nova, né, a análise de variância. Então a situação é a seguinte, ó. O procedimento de Tukey é um complemento da nova e visa a identificação de quais médias, né, que, tomadas duas a duas, diferem significativamente entre si. Então vamos ver aqui um exemplo real. Nesse exemplo, a gente tem a seguinte situação: nós temos aqui quatro condições, tá? Ou melhor, quatro níveis. Eu vou chamar aqui de K. K igual a 4, tá? Nós temos aqui quatro níveis. E para cada um dos níveis, né? Então vamos supor que as seguintes situações: nós testamos algum produto no momento inicial, depois de uma hora sob determinada condição, 2 horas outra sob a mesma condição, né? E 3 horas numa mesma condição. E aí nós vimos que, olha só, a, na condição inicial, os resultados variaram aqui de 100 a 102. Na condição de uma hora, variou de 101 a 104. Depois, 95 a 99, 90 a 94. Então vejam que a gente tem alguma coisa mais ou menos assim. Deixa eu mudar aqui a cor, né? Porque fica melhor. Deixa eu colocar aqui uma cor preta. Ó, nós temos as condições e nós temos aqui a resposta. Bom, a resposta não importa nesse momento, tá ok? A magnitude dela. Mas, nessa condição aqui, variou 102, 101 e 100. Aqui, 104, 101 e 101, né? Tem dois pontinhos. Aqui variou 95, 97, 99. Aqui variou 90, vou colocar ficou bem apertado aqui, 90, 92 e 94. A questão é o seguinte: esses valores diferem estatisticamente entre eles? Bem, se nós fizermos aqui a nova fator único, essa nova fator único está lá no nosso curso número 1, tá? Mas eu vou repetir aqui no curso número 2 para vocês. Daqui a pouco a gente vai lá para o Excel e a gente repete tudo. Então, a ideia do ANOVA fator único é a gente verificar se tem diferença entre os grupos, né? Se a diferença entre os grupos e a diferença dentre os grupos, né? Dentre dos grupos é estaticamente diferente. Então, a gente tem aí quatro grupos, né? São as quatro condições aqui que nós temos, nos quatro níveis. E nós temos, então, uma diferença, né, uma média quadrática entre esses grupos. Né? Então, veja o seguinte, ó, a média quadrática entre os grupos é 62, a média quadrática dentre os grupos é 3. Entre os grupos, ó, nós temos quatro grupos, então o grau de liberdade é 3. Ó, 4 menos 1, o grau de liberdade é 3. Deixa eu colocar assim, 3. Aí agora, grau de liberdade entre os grupos, né? O grau de liberdade entre os grupos é 8, né? E o grau de liberdade total, 11, tá? Bem, da onde tirou esse 8 aqui, ó? Vamos supor, nós temos aqui, olha, contagem de cada um dos grupos. 3, 3 e 3. Grau de liberdade, deixa eu colocar aqui do lado, ó. Grau de liberdade é 3 menos 1, 2. 2, 2 e 2, né? Aí daí que saiu esse 8 que está aqui, tá bom? Grau de liberdade total, 11. Então, se a gente calcular um valor de f, ó, o f está aqui. O que é esse f aqui? O f é 62 sobre 3. Né? A média quadrática entre os grupos dividido pela média quadrática
quadrática dentro dos grupos. Isso vai dar aqui mais ou menos 20,7. Bem, esse é o F calculado. O F tabelado, ó, o F tabelado com 3 e 8 graus de liberdade e 95% de confiança é esse valor que está aqui, ó, 4,07. Olha só, o F calculado é maior do que o F tabelado. Então, logo, a diferença, né? A hipótese nula, ela é rejeitada. A diferença. Agora, o que o teste de Tukey vai nos render? O teste de Tukey vai nos render o seguinte. Ó, a gente está vendo que há uma diferença entre as condições, né? Essas 4 condições aqui são estatisticamente diferentes. A gente está vendo isso, né? Olha só. Aqui é por volta, vai ter mais ou menos aqui. Na média vai assim. Esse aqui na média vai aqui. Esse aqui vai aqui. Então, a gente está vendo que eles são diferentes. Mas quais são as médias, né? Quais são essas médias aqui, olha, responsáveis por essa diferença, né? Quais são as médias responsáveis por essa diferença? É isso, então, que o teste de Tukey vai nos proporcionar. Eu vou fazer os cálculos aqui para vocês, bem devagar, para a gente poder exemplificar. Então, vamos lá. Então, no teste de Tukey, a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, nós precisamos colocar essas médias em ordem decrescente, tá? Então, a gente vai colocar as médias do maior para o menor. Então, primeira coisa, colocar as médias do maior para o menor, né? Então, eu vou até mudar aqui a cor da caneta. Então, a maior média que eu tenho é 102, né? 102, depois 101, depois 97 e 92, tá? São essas médias que estão aqui, ó, né? O início, 1 hora, 2 horas e 3 horas. Então, a primeira média aqui, ó, é aquela de 1 hora, tá? A segunda média é o início, né? A inicial. Vou colocar assim. A terceira média é a de 97, que é a com 2 horas, tá? Então, ó, 2 horas. Deixa eu só corrigir isso aqui. O início, 1 hora, 2 horas e 3 horas, tá? Eu preciso só fazer uma correção aqui. Pronto, já corrigi. Então, depois nós temos a de 2 horas e depois a de 3 horas. Bem, então aqui as 4 médias, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, as médias. Então, aí as 4 médias. O que nós precisamos fazer agora? Depois, a gente vai calcular a diferença. Deixa eu mudar a cor aqui. Segundo. Nós vamos calcular a diferença, né? Calcula-se a diferença entre a maior, média e as demais. Entre a maior, média e as demais. Então, qual que é a ideia aqui, ó? Eu vou pegar a 1 hora, que é a maior de todas, depois a inicial, e depois 2 horas, tá? E depois nós vamos pegar aqui a de 3 horas. Ok? Que é a menor de todas. Bem, então, e a de 3 horas. Deixa eu só auxiliar aqui um pouquinho. Aí, se eu pegar agora a diferença entre
a maior e a menor. Então, agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar assim as coisas. Aí, agora aqui eu vou colocar 1 hora, depois a inicial, 2 horas. Estou montando aqui uma tabelinha. E 3 horas. E agora eu vou calcular as diferenças. Vou colocar em rosa. A maior diferença é 1 hora com 2 horas. Né? 1 hora com 2 horas. Essa diferença aqui deu 5, né? 102 menos 97, 5. Depois, nós vamos calcular as demais diferenças. Tá? As demais diferenças. E agora, nós temos aí a outra diferença. Ó, 1 hora com 3 horas. Deixa eu mudar aqui a cor. 102 menos 92. Isso dá 10, né? Na verdade, essa é a maior diferença, tá? Eu tinha falado errado anteriormente. 92. Aí eu vou calcular todas, olha. Aqui dá 4, aqui dá 9, aqui dá 5. Bom? 5. Então, essas são as maiores, essas são as diferenças, tá? Essas são as diferenças entre todas os parâmetros. Faltou uma diferença aqui, ó, que é a 1 hora e a inicial. 1 hora e a inicial é 102 menos 101. A diferença dá 1. Prontinho. Já calculei aqui todas as diferenças possíveis, né? A diferença da 1 hora para 1 hora é 0, né? Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0 e aqui é 0. E essas outras regiões aqui são espelho das demais, né? A gente não precisa calcular. Bom, bem, já calculei aqui as diferenças. Depois, a terceira parte, ó, eu vou calcular um parâmetro que se chama erro padrão. Erro padrão. Deixa eu escrever aqui totalmente completo. Erro padrão. Bom? Que é o EP. O que é o erro padrão? O erro padrão vai ser igual a raiz quadrada de a média quadrática do resíduo, tá? A média quadrática do resíduo. Essa média quadrática do resíduo é a média quadrática dentro dos grupos, né? Então, vou pegar aqui, ó, a média quadrática dentro dos grupos dividido por 2, né? Que eu estou comparando de 2 em 2. Então, vou dividir por 2, tudo isso vezes 1 sobre o NA mais 1 sobre o NB. Tá. O que é isso aqui que eu estou querendo dizer? Ó, vamos lá. O que eu estou querendo dizer aqui com isso aqui? Ó, o que é o erro padrão? Então, eu vou começar as comparações, tá? Eu vou começar aqui as comparações. Nessas comparações, eu tenho aqui o seguinte, ó, o erro padrão, então, vai ser igual a média quadrática da diferença dentro dos grupos. Esse valor aqui, ó, a média quadrática é 3, tá? 3. Então, vou pegar aqui, ó, 3 sobre 2, tá? Aí agora eu vou comparar, por exemplo, os parâmetros 1 hora e o inicial. Ó, o 1 hora tem 3, n igual a 3. O inicial também, n igual a 3. Tá? Vou fazer isso aqui e vou tirar a raiz. Então veja que esse erro puro, como todos os parâmetros, né, todas as condições têm a mesma quantidade de valores, esse erro padrão vai ser sempre igual, tá? E esse erro padrão aqui vai ser igual a 1, né? Então, 3 sobre 2 vezes 1/3 mais 1/3
Isso aqui vai ser igual a 1, tá bom? Bem, calculamos o erro padrão. Depois, agora, eu vou começar as comparações. Então, deixa eu mudar aqui, ó. Eu acho que eu vou copiar um parâmetro aqui, eu vou copiar isso aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui. Copiar. Eu vou colar aqui. Colar. Deixa eu apagar esse aqui. Agora eu vou começar as comparações. Vocês aqui em azul. Eu quero comparar, por exemplo, o 1 hora com o inicial. Tá? Eu vou comparar aqui 1 hora com o inicial. 1 hora vezes o inicial. Então, eu preciso agora calcular um parâmetro que se chama Q-calc. Esse Q-calc vai ser igual a média do 1 hora menos a média do inicial. Ficou bem apertado aqui, né? Deixa eu só dar um espaçozinho aqui para mim. Menos a média do inicial sobre o erro padrão que eu acabei de calcular. Então, esse Q-calc vai ser igual a média de 1 hora. A média da 1 hora é 102. 102 menos a média do inicial. A média inicial é 101, né? Tá aqui, né, pessoal? Estava calculado aqui, né? A média de 1 hora, 102. A média inicial, 101. Sobre o erro padrão. O erro padrão é 1. Então, esse Q-calc aqui, nesse caso, deu 1. Tá bom? Deu 1. Olha só. Aí agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso comparar esse parâmetro com o Q tabelado, né? Com o parâmetro tabelado. E daqui sai essa tabela. Olha só, nessa tabela aqui, nós temos inicialmente o número de níveis e depois a gente tem n-k níveis, tá? O número de níveis e n-k níveis. Então, na linha aqui, olha, nós temos o número de níveis. E na coluna, nós vamos ter n-k. Olha, para esse caso em específico aqui, que nós estamos trabalhando, nós temos 4 níveis, né? Nós temos 4 condições. São os 4 níveis que eu estava reportando aqui, ó. Que é o inicial, 1 hora, 2 horas e 3 horas, tá bom? A gente tem aqui um K igual a 4. Um K igual a 4. Então, a gente vai olhar aqui. E depois, a gente tem n-k. N é a quantidade de parâmetros que eu tenho. Quantos parâmetros eu tenho ao todo? Então, se você olhar aqui numa nova fator único, a contagem total, a somatória aqui é 3 vezes 4 dá 12, né? 12. 12 no total. N menos 4. Então, eu tenho 12. 12 menos 4 dá 8. Eu vou olhar aqui. 8. Onde esses dois parâmetros se cruzam, então, vou até colocar assim, ó, se cruzaram. Eu tenho aqui, ó, 4,53. Então, vejam que o valor calculado é 1 e o tabelado 4,53, né? Ou seja, o Q calculado é igual a 1 e o Q tabelado é igual a 4,53. Esse meu Q está muito sem vergonha, né, pessoal? Não sei se vocês concordam comigo. Deixa eu... Tenho dificuldade para fazer um Q. Tá com cara de G. Olha, ficou pior. Meu Deus. Q. Pronto. Olha, o Q calculado deu 1, o Q tabelado 4,53. Logo, não há diferença entre
1 hora e o inicial. Tá? Não tem diferença. Tá? Tá bem claro, né, pessoal? 1 hora, a média foi 102. 1 hora, a média foi 102. E o inicial foi 101, né? São parecidos, né? Então, a gente está dizendo aqui que 102, ele é estatisticamente parecido com 101, tá bom? Essas médias aqui, ó. Essas médias aqui. Aí, vamos continuar, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Que alguma coisa deve ser diferente. Deixa eu criar uma nova. É melhor copiar, né? Essa tabela aqui é sempre bom eu usar ela, né? Eu não vou fazer todos. Vou copiar. Vou colar aqui. Pronto, colei. Aí agora nós tínhamos comparado 1 hora com o inicial. Vamos comparar 1 hora com o 2 horas, tá bom? Vamos ver se alguma coisa muda, tá? 1 hora com 2 horas. Então lembre-se que 1 hora, a média era 102. E o 2 horas, a média é 97. A diferença, 5. Está aqui, né? Então, agora vamos lá. Vamos novamente. O erro padrão é o mesmo, né? Porque a quantidade de réplicas é igual para todo mundo, né? O erro padrão é o mesmo. Então, vamos lá. O erro padrão é igual a 1. Né? Nós já calculamos, né? O erro padrão não vai mudar, né? Porque, nesse caso específico, né, pessoal? Nesse caso específico não vai mudar, porque o N é sempre igual para todas as condições que nós testamos, tá bom? E a média quadrática dentro dos grupos também é igual. Bem, então agora vamos lá. O Q? Q calculado. O Q calculado vai ser igual a diferença das médias. Então, vou pegar aqui, ó, 102 menos 97, né? Por que eu coloquei sempre do maior para o menor? Porque esse Q calculado vai dar sempre positivo, né? Dividido por 1. Isso aqui dá 5. Esse é o Q calculado, né? Ó, o Q calculado é 5 e o Q tabelado, nós já tínhamos visto, é 4,53. 4,53. Então, a diferença. Então, olha só, nós tínhamos visto que há diferença entre os grupos e dentro dos grupos. E um dos responsáveis por essa diferença são, né, os resultados obtidos em 1 hora e os resultados obtidos em 2 horas, tá? Aí vocês devem lembrar de uma tabelinha que vocês devem ter visto já na literatura, quando você coloca assim, ó, por exemplo, 1 hora inicial, né? E depois aqui 2 horas, tá? E depois aqui 3 horas. Ok? Nós fizemos isso e a gente, olha só, se a gente calcular aqui o desvio padrão, deixa eu colocar aqui o desvio padrão desses valores. Ó, em 1 hora, a média é 102, o desvio padrão é 1,7. O inicial, a média é 101. O desvio padrão é 1. 2 horas, a média é 97. O desvio padrão é 2. 3 horas, a média é 92. O desvio padrão é 2. Aí, às vezes, você encontra na literatura o seguinte, ó. Quando eu comparei 1 hora com o inicial, eles deram estatisticamente iguais. Então, eu coloco aqui A e A. Quando eu comparei 1 hora com 2 horas, deram diferentes. Aqui eu vou colocar um B. Né? Vocês devem ter visto isso aí já na literatura em algum local, né? Algum livro, alguma coisa assim. Bem,
É claro que eu preciso fazer as outras comparações, tá? Só que eu vou parar esse vídeo por aqui, eu vou lá para o Excel para mostrar um outro exemplo para vocês e lá a gente vai fazer todas as comparações possíveis, tá ok? Um abraço para vocês e até daqui a pouco.